Aragão, Cícero Ferraz de Castro, Clarindo Trindade, Dalva, Dileuza Teixeira, Francisco Lira Sobrinho, 7º dia, Gilberta Guiar Chaves, Inês, Jacó Castelo Branco, José Joaquim da Paz, Manuel Souza Castro, Maria José da Rocha Silva, 7º dia, Onadir Menezes de Oliveira, Rosa Maria do Espírito Santo, Sebastião Araújo Andrade, Terezinha de Jesus, Tovar Vicente da Luz. Em ação de graças por todas as pessoas que estão hospitalizadas. Aniversariantes: Ana Maria, Carlos Alberto Brito Carvalho, Elizabeth Carvalho Sá, Francisco de Assis Silva Marques, Gomecindo Tourinho, Luiz Otávio Soares da Silva, Manuel Martins Freire, Maria Helena de Oliveira Ribeiro, Maria Helena Ribeiro, ordenação sacerdotal do Padre Clodomiro, Romuel Furtado, Ronildo Lage da Silveira, Maria Cardoso de Moraes, Vera Lúcia de Carvalho Albuquerque, Vicente de Paula Oliveira Veras. No início da nossa celebração, irmãos, roguemos ao Senhor ressuscitado para aumentar a nossa compreensão em sua palavra, com a luz do seu Espírito, Dom Pascal, seus discípulos. Recebamos o presidente da celebração, Padre Isaías. Tu és formosa de beleza encantadora, nenhum pecado empobreceu os planos teus. Tu és a serva que tornou-se uma rainha, tu és a filha transformada em mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, bendito aquele que nasceu do seu amor. Ave Maria, cheia de graça, bendito aquele que nasceu do seu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Que bom estarmos reunidos novamente na casa do Pai, na casa da nossa mãe também. Que bom estarmos aqui para participar da mesa da Eucaristia, para nos abastecermos, nos fortalecermos para enfrentar um novo dia, para enfrentar uma nova semana. Que bom que nós vamos nos encontrar com Deus na palavra e também na Eucaristia hoje. E é com muita alegria que eu acolho a cada uma de vocês. Trago de uma forma especial nosso irmão Padre Clodomiro, que hoje completa 20 anos de ordenação sacerdotal. Trago ele e coloco aqui no altar. Todos estamos unidos em oração. E acolho a todos vocês, desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para nós celebrarmos melhor, vamos nos reconhecer pecadores, indignos da graça de Deus, mas confiantes que temos um Pai misericordioso. Imploremos o seu perdão cantando. Pelos pecados, Erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade,
Senhor, piedade. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Vamos apresentar a Deus os nossos pedidos para essa Santa Missa de hoje, as nossas intenções. Queremos colocar, como já falamos, o Padre Clodomiro, também nossa amiga Helena, ministra da Eucaristia aqui da Paróquia de Fátima, e todas aquelas intenções pelas quais rezamos desde o início dessa celebração. Ó Deus, ao celebrarmos solenemente a ressurreição do vosso Filho, concedei que nos alegremos com todos os santos, quando ele vier na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do aerópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é Ele que dará a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem Ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixados tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que às palpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre os vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a eles e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio e o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação do Santo Evangelho. Salmo responsorial. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes, e todos os juízes. E vós, jovens, e vós, moças e rapazes. Anciãos e criancinhas, bendizei-o. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvem o nome do Senhor, louvemo-nos todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade é esplendor de sua glória, ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Aclamemos o Santo Evangelho. Sou página branca pra ti, Senhor. Escreve o que quero, teu grande amor. A tua palavra vai ser o que diz. Sou terra pra ela criar raiz. Aleluia, aleluia. Por ti, Maria, Deus vai falar. Aleluia, aleluia, por ti, Maria, Deus vai falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, queridos amigos que nos acompanham pela Rádio Pioneira de Teresina, queridos amigos que nos acompanham pelo Instagram da Paróquia de Fátima, a palavra de Deus, ela fala para nós cada dia de uma maneira diferente. E às vezes a gente pode encontrar o óbvio, mas pode encontrar também nas entrelinhas outras mensagens. Hoje, por exemplo, eu queria refletir com vocês, principalmente o início da primeira leitura. Para a gente entender o contexto, São Paulo está fazendo as suas visitas. E quando São Paulo ele tem a sua conversão, vamos dizer assim, quando ele se encontra com o Deus verdadeiro, ele passa a ficar muito atento à voz do Espírito Santo e à voz de Deus. E o Espírito vai conduzindo São Paulo a vários lugares. Ele vai em várias cidades, em diversas regiões, e sempre disposto a levar a novidade do Evangelho. Sempre disposto a pregar a palavra de Deus ali. Nessa leitura que nós escutamos hoje, São Paulo está chegando em Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele vai para um lugar
que é como se fosse uma feira, é mais ou menos como se fosse uma feira, para a gente entender melhor, como se fosse a feira de uma cidade. E ele chega naquele lugar e começa a falar com os atenienses. Mas é interessante que São Paulo, quando ele começa a sua pregação, ele vai de uma maneira inculturada, como a gente diria hoje. E como a igreja diz que a gente deve agir, né? A igreja tem que se inculturar na realidade de cada povo. E é assim que São Paulo faz. Ele chega primeiro falando, olha, eu sei que vocês são um povo muito religioso, vocês têm uma religiosidade muito forte. Dos lugares que eu andei, não encontrei nenhum povo com a religiosidade mais forte do que a de vocês, mas eu venho trazer uma proposta nova. E aí São Paulo, ele diz que em determinado lugar, lá na Grécia, quando ele passava ali, talvez perto de Atenas, ou então na própria Atenas, ele encontrou um lugar que tinha um altar, que não é dedicado a Zeus, não era dedicado a Afrodite, não era dedicado a nenhum outro deus, mas dizia só o seguinte: este altar é dedicado ao Deus desconhecido. E São Paulo achou aquilo interessante, esse altar é dedicado ao Deus desconhecido. E aí São Paulo pega esse gancho e diz, pronto, pois é exatamente esse Deus desconhecido que eu vou apresentar para vocês. Ele não vai ser mais desconhecido a partir de agora, porque eu vou apresentar para vocês quem é este Deus que vocês não conhecem ainda. E aí ele começa a falar de todas as maravilhas que Deus fez, da criação, de como Deus criou o povo por amor, de como ele conduziu o povo na história da salvação, de como ele enviou o próprio Filho para salvar, para resgatar o povo do pecado, da morte, e vai apresentar esse Deus quer se fazer presente agora na vida daquele povo. E a primeira leitura diz que a partir daquele momento, algumas pessoas já aceitaram a fé em Jesus Cristo. Outras disseram que depois queriam ouvir novamente aquela fala de São Paulo. Mas algumas já aceitaram a partir daquele momento. Quando São Paulo pegou o gancho do Deus desconhecido e passou a mensagem que ia culminar com a morte e ressurreição de Cristo. Esse Deus desconhecido, quando eu estava no primeiro ano de teologia, tinha uma disciplina que era Introdução à Teologia, estava no seminário ainda. E era uma disciplina Introdução à Teologia. Quem dava essa disciplina era o padre Júlio César, que hoje é Dom Júlio César, né? É bispo auxiliar de Fortaleza. E lá nessa disciplina teve um dia que ele perguntou assim, isso me marcou muito, ele perguntou assim, o nosso Deus é um Deus conhecido ou é um Deus velado, é um Deus desconhecido? Ele é velado ou ele é desvelado, ou ele é revelado? A pergunta era essa. Ele é um Deus velado ou é um Deus revelado? Como é o nosso Deus? E aí ele começou a explicar que o nosso Deus, ele é as duas coisas. Ele é um Deus velado, ou seja, um Deus que não é totalmente conhecido, mas é um Deus plenamente revelado também. É um Deus completamente revelado. E aí vocês podem dizer assim, padre, está fazendo uma confusão na nossa cabeça. A gente não está mais entendendo nada. É conhecido ou não é? É revelado ou não é? Pois é as duas coisas, e eu vou explicar para vocês por quê. E talvez o povo lá de Atenas tivesse até alguma razão quando colocou o altar para o Deus desconhecido. Quando Deus criou o ser humano, ele tinha com o ser humano uma amizade completa. Eles se conheciam plenamente. Deus conhecia o homem e o homem conhecia a Deus em profundidade. Conhecia tudo de Deus. Era realmente, Deus deu uma inteligência completa para o ser humano. Então ele conhecia tudo. A gente lembra daquela história de Adão e Eva. Mas com o pecado, houve um rompimento desse conhecimento, dessa ligação, dessa amizade. E a partir desse momento que o homem pecou, ou seja, ele escolheu um caminho que não era mais o caminho apontado por Deus, então ele passou a se distanciar cada vez mais de Deus. Deus não ficou mais tão conhecido do homem. Chegou um certo momento em que Deus era praticamente um desconhecido. Ele era muito mais temido do que ele era amado. Deus era muito mais temido do que amado pelo povo. E aí, se a gente lembra de uma passagem que está lá no livro do Êxodo,
No início do capítulo 3, quando Moisés sobe a montanha sagrada, o Monte Sinai, na hora que ele vê aquela sarça ardente, Deus diz assim: não te aproxima, Moisés. Ou seja, você não tem capacidade de chegar perto de mim. A amizade nossa foi rompida pelo seu pecado. Desamarra essa sandália e fica descalço, porque esse chão é uma terra santa. Então Deus está dizendo a Moisés: você não pode mais. A sua escolha te distanciou de mim. Por sua vontade, você já não pode mais chegar tão perto de mim, que sou o Santo dos Santos. E aí Deus começa a se revelar novamente aos poucos ao ser humano. E Moisés perguntou: quem é o Senhor? E aí Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, eu sou o Deus dos teus pais. Eu caminho com teus pais desde o início. E a partir daquele momento, Deus vai se revelando aos poucos. A história da humanidade vai caminhando, e nessa história Deus tem um nome na teologia, que não precisa vocês conhecerem, que eu demorei um pouquinho a entender, que se chama economia da salvação. É como se Deus fosse aos poucos se revelando ao homem. É a revelação de Deus que acontece de forma gradual na história. E aí depois Deus se apresenta como misericordioso, Deus se apresenta como amoroso, Deus se apresenta como justo, e aí ele vai se apresentando aos poucos durante toda a história da humanidade. E quando chega em Jesus Cristo, essa revelação de Deus se dá de forma plena, de forma completa. Eu costumo lembrar a gente aquele episódio na hora que Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou ao meio. E aquele lugar que era separado só para os sacerdotes, que se chamava o Santo dos Santos, ficou exposto. Ou seja, era Deus se revelando plenamente. A partir de Jesus, Deus se revela de maneira completa. Tudo o que a gente precisa saber de Deus, Jesus nos mostrou. Tudo o que a gente precisava saber, Jesus mostrou. Deus se revelou, ele se desvelou. O véu do santuário foi rasgado. Aí vocês podem dizer: padre, e como é que ele ainda é um Deus escondido? Como é que ele ainda é um Deus velado? Aí, nisso aí está a resposta para muitas dúvidas nossas. Tem muitas vezes que as pessoas chegam para mim e dizem assim: padre, isso aqui, por que a gente não consegue explicar isso aqui? É porque tem muita coisa que a teologia não consegue explicar não, que só são explicadas pela fé. Eu acredito naquilo. Por exemplo, eu acredito na vida após a morte, eu acredito no paraíso. Nunca ninguém chegou aqui para mim e mostrou uma foto do paraíso, mas pela minha fé eu acredito. A gente acredita em muita coisa pela fé, porque nossa inteligência é limitada. Não sei se vocês prestaram atenção ao início do evangelho de hoje. Jesus disse assim para os apóstolos: olha, a inteligência de vocês ainda não é capaz de compreender tudo. Eu vou mandar o Espírito Santo e ele vai revelando aos poucos essas coisas para vocês. Então, por mais que Deus seja completamente revelado, ele continua velado, porque a nossa inteligência humana limitada não é capaz de compreender tudo de Deus, não é capaz de compreender a totalidade de Deus. E por isso que muita coisa a gente não consegue explicar. A gente acredita por causa da fé, mas pela ciência, pela teologia, a gente não consegue explicar tudo ainda. Então, nosso Deus é um Deus velado e é um Deus desvelado. E quantas vezes nós, na nossa vida, nós achamos que conhecemos a Deus, nós temos religiosidade como aquele povo de Atenas tinha, mas na verdade nós não temos a intimidade que a gente deveria ter com Deus. Vocês sabem quem mais conhece a Deus? Quem mais conheceu a Deus são os santos. Quem tem uma vida de santidade maior, conhece melhor a Deus. Porque quanto mais você... São Tomás de Aquino dizia assim: eu só amo porque eu conheço para amar. Eu conheço para amar. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você ama, mais você configura sua vida a Ele. Quanto mais você conhece a Deus, mais você entende o que Ele quer de você, mais você entende o chamado dEle, mais você segue o caminho que Ele indica. Quanto mais a gente conhece. Será que eu estou procurando conhecer de fato a Deus? Ou minha religiosidade está igual a dos atenienses?
perdida. Eu não sei quem esse Deus, é um Deus desconhecido. Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Vamos procurar conhecer a Deus na intimidade. Vamos procurar entender o que Deus quer de mim. Vamos procurar criar laços com Ele mais íntimos. Ouvir Ele através da oração. Vamos procurar entender melhor o nosso Deus. Nosso Deus, Ele quer se revelar. Ele está louco para se revelar para a gente. Se a gente pudesse chamar Deus de louco, que Ele não é. Mas Ele está morrendo de vontade de se revelar. Está louco para se revelar, para se aproximar de você. Mas é preciso que a gente queira, é preciso que a gente dê um passo. Nesse tempo de pandemia, quantas vezes Deus está querendo se revelar para mim? Por exemplo, hoje, quem foi que viu, quem foi que teve curiosidade de sair na sua janela hoje e ver o pôr do sol? Estava tão bonito o pôr do sol hoje, estava um pôr do sol tão bonito. Será que aquilo não é uma revelação de Deus para mim? Será que não é Deus querendo dizer para eu continuar firme, para a minha fé não diminuir? Será que não é um presente de Deus para alegrar o meu dia? Só que às vezes as revelações de Deus aparecem e a gente vai deixando elas escaparem entre os dedos. Então vamos pedir para esse Deus se mostrar cada vez mais a mim e pedir o dom do Espírito Santo para que eu ame e conheça cada dia mais o meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora apresentar a Deus as nossas preces, os nossos pedidos. E você está em casa, você que nos acompanha pela Rádio Pioneira, pelo Instagram da paróquia, pode apresentar também a sua prece. O nosso Deus, Ele está pronto para te escutar e Ele quer atender o seu desejo. A resposta é: o vosso Espírito nos ilumine e nos guarde. O vosso Espírito nos ilumine e nos guarde. Para que o Espírito Santo conceda o dom da sabedoria ao Papa Francisco e a todo o colégio episcopal, nós vos pedimos. O vosso Espírito nos ilumine e nos guarde. Para que o Espírito Santo conceda o dom da ciência aos teólogos e a todos os formadores dos seminaristas, nós vos pedimos. O vosso Espírito nos ilumine e nos guarde. Para que o Espírito Santo conceda o dom de conselho aos psicólogos e a todos que trabalham com pessoas que sofrem com depressão, nós vos pedimos. O vosso Espírito nos ilumine e nos guarde. Para que o Espírito Santo conceda o dom do santo temor a todos nós, para que cresçamos em reverência a Deus e aos seus anjos e santos, nós vos pedimos. O vosso Espírito nos ilumine e nos guarde. Nós agradecemos o dom da vida da Maria Helena, nossa colega ministra da Eucaristia. Que Deus acumule de bênçãos para que ela seja sempre essa testemunha de simplicidade e humildade, nós vos pedimos. Senão, o vosso Espírito nos ilumine e nos guarde. Pelos 20 anos de vida sacerdotal do Padre Clodomiro, que Deus também o cumule de bênçãos para que ele continue firme na sua vida sacerdotal, nós vos pedimos. O vosso Espírito nos ilumine e nos guarde. Tudo isso, Pai Santo, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Apresentemos a Deus os nossos dons, as nossas oferendas. E você também apresente a sua vida no altar do Senhor. Maria, cheia de graça, não tema o que possa vir. Palavra de Deus não passa sem antes tudo florir. Na casa de Nazaré, um sim ecoou sereno. Na casa de Nazaré, Deus mesmo se fez
fez pequeno, José não temeu agora, Maria foi sempre forte, e Deus encontrou ternura, e o povo uma nova sorte, na casa de Nazaré. Um sim ecoou sereno na casa de Nazaré. Deus mesmo se fez pequeno, Maria toda humilde, não foge nem mesmo a cruz. Confia, Deus é bondade, perdão, esperança e luz. Na casa de Nazaré, um sim ecoou sereno. Na casa de Nazaré, Deus mesmo se fez pequeno. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício, nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra cantam a Deus a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão
Toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Jacinto, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. De uma forma especial, Francisco Lira, sobrinho, no seu 7º dia, Maria José da Rocha e Silva, no seu 7º dia. Que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dá a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos e somos um povo santo pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Cristo é o nosso amém. Cristo é o nosso amém. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Meus amados irmãos e irmãs, o Deus revelado está aqui em nosso meio e se oferece a nós como alimento, como força para a nossa jornada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e sereis salvos. Você que está em casa, que nos acompanha pela rádio, pelo Instagram, faça agora o seu momento de comunhão espiritual. Entre em intimidade com o Senhor. O povo de Deus foi assim, Deus cumpriu a palavra que diz: uma virgem irá conceber, e a visita de Deus me fez mãe. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a humildade, a confiança total, e escutar o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra. Mas que coragem tens minhas mãos. Povo de Deus foi assim, nem montanha ou distância qualquer me impediu de servir e sorrir. Visitei com meu Deus fui irmão. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender desapego, bondade, teu sim, e acolher o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra. Mas que coragem tens minha mão. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, foi uma alegria celebrar com vocês. Foi bom ter a sua companhia nesse final de tarde, início de noite, em que Deus fala tão próximo ao nosso coração, quando Ele quer tantas vezes reanimar a nossa fé, quando Ele quer se revelar a cada um de nós e dizer: não desanime, vamos permanecer firmes. Esse momento não vai durar para sempre não, daqui a pouco ele passa. Então, com a nossa fé renovada e firme, vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve, ó Maria, salve, ó Maria, teu povo te chama com fé, Maria de Nazaré. Teu povo te chama com fé, Maria de Nazaré. Olha teu povo oprimido neste país a vagar. Tu és a nossa esperança, da nova terra encontrar. Tu és a nossa esperança, da nova terra encontrar. Salve, ó Maria.
chama com fé, Maria de Nazaré.